Alô, que bom estar com você, iniciando mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos desejando a você bênçãos de amor e paz em sua vida, dos seus familiares e amigos, para que possamos, até o final, estarmos envolvidos nessas vibrações para desenvolvermos o tema de hoje, que vamos falar, à luz da doutrina espírita, sobre a diferença que existe entre a instrução e a educação. Comigo, ele já está aí na tela, o nosso Ronaldo Gomes, que vai fazer também a sua saudação. Muita paz, muita saúde, gratidão mais uma vez, Marcos, nosso irmão Tavares, que Jesus os abençoe e nos abençoe a todos vocês, e gratidão, e esperamos apenas que continuemos aqui, eu e Marcos, sob essa inspiração divina, para que possamos dar continuidade a mais um aprendizado sobre o Evangelho, sobre a educação, acima de tudo, preconizada pelo nosso Mestre Jesus. Muita paz. Muito bem. Para introduzir o nosso tema, instrução e educação, nós procuramos, dentro da literatura espírita, textos que nos embasassem, porque é muito importante ter essa fundamentação doutrinária e pedagógica. E hoje nós vamos ceder a palavra a um grande autor, um escritor espírita, e que batalhou muito pela educação, que foi Pedro de Camargo, ou Vinícius, que era um pseudônimo que ele utilizava, e ele tem no seu livro O Mestre na Educação, que é uma obra magistral, é um roteiro para todos os educadores, ele tem no seu capítulo 12, justamente o texto Instrução e Educação. Então, eu e o Ronaldo combinamos que hoje nós vamos, assim, explorar o texto de Pedro de Camargo. E aí, Ronaldo, você quer começar fazendo o primeiro destaque? Muito obrigado. Sabia que você ia ser intuído por isso. Marcos, O Mestre da Educação, que é o livro que aborda no capítulo 12, Instrução e Educação. Olha, ele já começa aqui com uma... Isso aqui não é em uma hora que nós vamos... Nós sempre deixamos isso claro, Marcos, para quem está nos assistindo. Não existe receita de bolo, mas os caminhos possíveis sempre haverá quando se trata de educação. E aqui está. Ele foi Pedro de Camargo, ou Vinícius, como chamam, ele no início aqui já diz assim: é preciso não confundir instrução com educação. Até porque a instrução faz parte da educação. Mas não é tão somente isso. Marcos, isso é mais profundo do que possamos imaginarmos. Olha só, é preciso não confundir. Será que esse aspecto dessa confusão que ainda se faz, não seria esse abismo entre a formação do caráter que está faltando em nossas instituições, tanto no ensino básico como no ensino superior? Não seria esse abismo tão somente focado para a instrução? É uma pergunta que eu faço. Sem dúvida, Ronaldo. Nós temos realmente um abismo entre essa questão da instrução e da educação propriamente dita. Pedro de Camargo foi muito feliz, logo no início do texto, porque realmente é uma grande diferença. A instrução, sim, ela faz parte da educação, mas ela não é sozinha a educação. Grandes educadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, consideram que a educação é um processo formativo do ser humano. E o ser humano tem que ser visto de uma forma integral. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem inteligência, mas tem sentimento. Ele pensa, mas ele também se emociona. E assim por diante. Por isso é o ser integral. Se você trabalha só a área da inteligência, ou seja, da aquisição de conhecimento através de conteúdos, de informações, de fórmulas, exercícios, etc., você não está trabalhando o outro lado, que é a formação emocional desse ser, ou psicológica, como queiram
colocar. Então, precisa ter equilíbrio. Educação tem que abranger as duas coisas. E, realmente, o que nós temos visto nas escolas, falando aqui mais especificamente delas, é um abismo. Porque as escolas estão focadas demais no conteudismo, nessa questão de trabalhar a aquisição de saberes, de conhecimentos. E, muitas vezes, essa área emocional, né, a área de desenvolver o senso moral, né, isso aí fica, assim, relegado, né, ele fica de lado. Nós entendemos que muitos professores se queixam de que eles não têm tempo para isso. É verdade. Se nós olharmos as escolas públicas de um lado e as escolas privadas de outro lado, nós vemos que muitas vezes os professores são massacrados, porque eles têm que cumprir carga horária, conteúdos curriculares, questões administrativas, burocráticas, mais reuniões pedagógicas e mais atender os pais irresponsáveis. É uma série de situações que realmente dificulta muito, mas não impede. Então, realmente, nós fazemos um apelo aqui aos pedagogos, aos gestores escolares, que entendam que ensino de qualidade não é exatamente sinônimo de ter passado 10, 15, 20 alunos em concursos públicos, vestibulares e assim por diante. Porque tem muita gente utilizando isso para dizer, olha que qualidade maravilhosa do nosso ensino. Bem, o ensino até realmente pode ter sido maravilhoso, porque fez esses alunos, né, conseguirem passar nesses concursos todos. Mas eles serão homens e mulheres de bem? Eles terão bom caráter? Serão afetivos? Serão humanizados? E essa que é a grande questão e que faz a diferença, então, entre instrução e educação. E ele coloca isso aqui, já aproveitando esse gancho que você deixou, que ele diz, a instrução relaciona-se com o intelecto. É o desenvolvimento da cognição. Ok, precisamos desse desenvolvimento do conhecer, despertar em nós esse aspecto científico, da busca, tudo bem. E ele diz aqui, ó, a educação com caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimento sobre um ou vários ramos científicos. Ok? Educar é desenvolver os poderes do espírito. Ponto. Eu queria parar aí, Marcos. Uhum. Quando se fala em espírito, em educação, eu começo a criar aqui um problema na minha cabeça. Como trabalhar isso na escola? Ficou claro, acho que está bem claro aqui as observações suas, e ele também falando que não basta apenas a instrução. Mas aqui, desenvolver os poderes do espírito. O ser integral, vamos colocar assim. Eu não posso falar na escola sobre esse aspecto do espírito. Perfeito? Ou eu até posso. Como seria colocar, então, esse aspecto da formação? Seria, por exemplo, uma disciplina chamada formação do caráter? Formação dos valores? Não sei. Eu coloco essa dúvida para que... Como fica esse aspecto de desenvolver os poderes do espírito? Eu posso colocar apenas, fazer esse desenvolvimento, essa aplicação, na hora da educação, que ele pede aqui, dos sentimentos? Não preciso tocar no espírito ou eu posso tocar nesse aspecto? Bem, vamos lá, Ronaldo. O espiritismo é uma doutrina maravilhosa, não é? Porque o espiritismo não impõe absolutamente nada. Na verdade, ele liberta as nossas consciências. Claro que, quando estudamos o espiritismo, nós entendemos que imortalidade da alma, reencarnação, são princípios básicos da nossa doutrina. Mas a visão que o espiritismo tem em relação à educação não é ensinar espiritismo lá dentro da escola. Não. Mas é que a educação seja regida por uma filosofia espiritualista. Ou seja, quando falamos de ser integral, nós vamos ter que colocar aí também a alma. Tá? Mesmo que seja apenas para discutir a sua possibilidade. Seremos uma alma? Por que nós estamos aqui no mundo? Será que tem alguma coisa, seja lá o que for,
depois da morte? O que a ciência nos diz? Que pesquisas científicas nós temos isso? Vamos estudar as experiências de quase morte, os casos sugestivos de reencarnação, porque tudo isso é ciência, né, entre outras coisas. Então, o que nós vemos é o seguinte, realmente, precisamos trabalhar os poderes, né, os potenciais latentes do espírito ou da alma. Hoje, a nossa ciência já sabe que a mente é extrafísica. Ou seja, na verdade, os nossos cientistas já sabem que a mente não está aqui dentro da nossa caixa craniana. A mente não está dentro do cérebro. Na verdade, o cérebro, com seus neurônios, sinapses e todas essas coisas, é uma espécie apenas de transmissor. Quer dizer, o pensamento está além. Mas além aonde? Bom, segundo os cientistas, está na consciência. Ou seja, há algo que sobrevive. E o que sobrevive é a consciência. Tudo bem, nomes pouco importam. Se é alma ou se é consciência extrafísica, é fato que precisamos discutir, porque a própria ciência já chegou aí. Hoje, os nossos físicos quânticos, então nós temos agora a física quântica, e eles estão discutindo isso, essa questão dessa possibilidade da sobrevivência da consciência, de chegarmos à alma. Nós temos, por exemplo, o Deepak Chopra, que tem obras fantásticas, embora ele, sim, ele tenha uma formação, né, ligada ao hinduísmo, um tanto quanto ao budismo, mas ele é um cientista, e ele trabalha nas suas obras justamente uma visão de ciência acerca dessas coisas. Porque, Ronaldo, tem muita coisa que extrapola o nosso cognitivo. Tem muita coisa que, na atualidade, não dá para responder em relação ao seu emocional. Então, de onde vem isso? Então, é isso que o Espiritismo está mostrando e que o Pedro de Camargo coloca no texto. Olha, nós precisamos começar a aproximar essa fala sobre o ser integral de uma fala sobre a alma e o seu potencial. Aí nós vamos entrar para o campo, então, da espiritualidade, da religiosidade, não desta ou daquela religião. Ok, então poderia ser uma disciplina, cidadania, ética e moral, de repente, porque aí você abrange todo um aspecto. Eu estou dando só algumas ideias. É um caminho. É um caminho. A ética e a moral ligada à cidadania, você vai tocar em todos os aspectos do sentimento, desse aspecto da empatia, do amor do nosso Mestre Jesus, e por aí vai. Mas vamos lá. Isso é um outro assunto, só para aproveitando mais uma oportunidade, o que você colocou aí, ele diz aqui no terceiro parágrafo aqui do texto, ele diz assim, o intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Ponto. É tudo isso, realmente não supre. Porque se assim fosse, nós, o mundo, já estaríamos bem muito avançado nesse aspecto. Se as letras bastassem, que, aliás, isso aí, se não me engano, é de Marcos Demário, se eu estiver errado, você me fala, né? Se as letras bastassem... É o texto da base do nosso trabalho no IBEM Educa, né? Se as letras bastassem, então, muita coisa já estaria resolvida. E não está. Porque não basta só esses aspectos. E ele continua aqui. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Marcos, aí parei tudo. Peraí. Eu tenho coração. Me formei, sou engenheiro. Eu não preciso ter me formado. Fiz o ensino fundamental ou o ensino básico e fui ser um gari, fui ser um vigia, fui ser um auxiliar de uma coordenação, enfim, de qualquer coisa. Então, não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Desenvolve isso para mim, que eu estou agora, me deu uma confusão aqui na minha cabeça. O Pedro de Camargo está colocando aí o sentimento, né? Claro, como você colocou, sentimento todo mundo tem. Todos nós temos. Só que o grau de desenvolvimento do sentimento é variável entre nós, tá? Então, o que ele está colocando aqui? Ó, todo mundo tem sentimento. Mesmo o materialista, egoísta, orgulhoso, vaidoso, ele tem sentimento, tá? Mas ele não consegue ter
o bom sentimento, né? O bom coração, que é olhar para o outro, né? Ter o olhar do coletivo, que é o que está faltando para a grande maioria das pessoas. Tá? Eu estava vendo aqui, vamos dar um exemplo prático, tá? É um amigo, e ele estava contando o que está acontecendo lá na empresa dele, né? Então é o seguinte, estava lá aquele negócio dos períodos de férias, tá? E uma das funcionárias estava com as férias marcadas, tá? Mas houve um problema lá com uma outra que precisou de uma licença. Então, o líder, né, o chefe, pegou e, sem conversar com a funcionária que estava com as férias marcadas, ele foi direto ao RH e pediu para que as férias dela fossem adiadas. Ele cometeu um equívoco, porque ele deveria ter conversado com a colaboradora. Tudo bem, né? A colaboradora já fazendo todos os planos das suas férias e, de repente, recebe a notícia que elas estavam adiadas. Muito bem, o que é que ela faz, então? Ela deixa de conversar com o chefe. Tá? Não conversa mais com ele. Pronto. Tá? Agora está numa outra situação, ali, em que ela agora teve que pegar uma licença, tá? Quer dizer, não chegou a pegar uma licença, ela está lá com um problema familiar, o pessoal está fazendo uma cobertura dela, e aí você fala, olha, agora você precisa comunicar ao RH, né, que você está nessa situação, para ver se a empresa, né, dá uma licença, vamos ver o que pode fazer. E a resposta dela foi o seguinte, eu não vou falar com o RH coisa nenhuma, se ele, o chefe, né, quiser falar, ele que fale. Mas e como é que fica, então? É problema dele. Ele não me fez aquilo, agora eu devolvo na mesma moeda. Batata quente na mão dele, se vire. Então é isso que nós estamos vendo, egoísmo, individualismo, sabe? As pessoas, ou seja, não têm um bom sentimento. E tá ali torcendo, ó, se acontecer alguma coisa com esse meu chefe, vou dar graças a Deus. Até Deus entra na história, né? Coitado, né? Que é a perfeição absoluta, o amor absoluto, e nós colocamos... Pagar um erro com outro erro. É estranho isso, é verdade, é verdade. É a guerra que não para nunca. Eu ataquei, agora vou ser atacado, e o outro atacou, porque o outro me atacou, e não vai sair nunca desse aspecto. É verdade, Marcos. Por isso que o Espiritismo nos pede, em todas as circunstâncias, primeiro, compreensão. Segundo, se for o caso, o perdão. E terceiro, respeitar o outro nos seus direitos. É o mínimo que nós temos que fazer. Por isso o Pedro de Camargo faz essa distinção. Não basta ter coração, você precisa ter bom coração, ou seja, o seu sentimento vai além de você mesmo e dos seus, para considerar o restante, a própria humanidade, ou o seu sentimento está paradinho, juntinho aí de você, e você está agarrando, não sai não. Essa é a diferença. Então, é só uma observação, uma retificação nossa. Pedro de Camargo, ele pega isso aqui como uma citação que é Hilário Ribeiro, Marcos. Não basta ter coração, é preciso bom coração. É de Hilário Ribeiro, e ele diz aqui, o educador emérito, cuja extraordinária competência pedagógica estava na altura da modéstia e da simplicidade que lhe exortam o formoso espírito. Que beleza esse reconhecimento de Pedro de Camargo para o Hilário Ribeiro. Mas aí ele continua aqui. Razão e coração devem marchar unidas. E os espíritos falam sobre isso. Instruí-vos aí o primeiro mandamento, e amai-vos. Tem que estar os dois, são as duas asas. Eu estou abordando aos poucos, Marcos, porque você vê que uma coisa está ligada à outra. Não há como desenvolver a razão sem o coração, ou seja, sem o sentimento. Aí ele diz, marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito. Pois em tal importa o senso da vida. Olha que belíssimo. Esse senso da vida, quem sou, para onde vou, de onde vim, são questionamentos. Nasci para quê? A vida, o que é a vida? Essa parte da religiosidade, não da religião, mas sim da religiosidade, ela também ela é uma base de um processo da educação. E ele diz aqui, descurar a aprendizagem da virtude
deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência. Porque é assim. Aí entra o imediatismo, o egoísmo, não pensar no outro. E é erro de funestas consequências que nós estamos vivenciando até os dias de hoje. Então, vamos lá, Marco. 3 pontos aqui que me chamam a atenção. Razão e coração. 2 áreas. Outro ponto que ele coloca aqui importa o senso da vida. 2 pontos. Segundo ponto, perdão. E descurar a aprendizagem da virtude. E aí? São 3 aspectos importantíssimos da educação. Então, vamos lá. Primeiro, razão e coração. O que você me diz? Olha, um bom exemplo para isso, Ronaldo, foi o final da Segunda Guerra Mundial, especificamente a Guerra do Pacífico, né, com os Estados Unidos e o Japão. Quando os norte-americanos conquistaram a ilha de Iwo Jima, eles praticamente já tinham cercado o Japão. O Japão estava meio entregue. Tá? Mas eles sabiam que seria muito difícil invadir o Japão, porque os japoneses daquela época iriam se defender com tudo que tinham. Bem, há o problema da razão e da emoção. Os americanos sentaram, então, para tentar decidir o que iam fazer. Eles colocaram a emoção de lado e trabalharam apenas com a razão, porque haviam algumas medidas possíveis. Vamos lá. Primeira, deixar o Japão cercado, porque o Japão é uma ilha, até os japoneses não aguentarem mais e pedirem a rendição. Mas isso iria custar não sei quantos bilhões de dólares, manter o cerco e ficar esperando. Tá? Bom, então, foi a primeira hipótese. Segunda hipótese, bombardear de tudo quanto é jeito e tentar fazer a invasão. Bem, mas isso também teria um custo muito alto, não apenas em bilhões de dólares, mas em vidas humanas, inclusive do próprio lado norte-americano, que iria perder milhares de soldados. Bom, aí veio um terceiro caminho. Estava lá a bomba atômica, já desenvolvida. Por que não? Jogar a bomba atômica, dar uma demonstração de uma super força para que o Japão, então, se rendesse. Bom, eles fizeram, então, a conta, ou seja, na ponta do lápis. Quanto custa fabricar a bomba e lançar a bomba? Custa umas centenas de milhares de dólares. Bom, perto dos bilhões da primeira hipótese, dos bilhões mais vidas da segunda hipótese, a razão diz o quê? Melhor jogar a bomba atômica. Não só uns milhares de dólares, uma centena de milhares de dólares que nós vamos gastar. Só isso. Então tá bom. Vamos jogar onde? E aí você veja, Ronaldo, a falta do sentimento. Vamos escolher aquela cidade lá, Hiroshima. Vamos jogar lá. Mas Hiroshima, na época, não era uma cidade militarizada. Não era alvo militar. Não tinha nada lá em Hiroshima. Que se você destruísse Hiroshima, você iria destruir indústrias, galpões com armamentos. Não tinha nada disso lá em Hiroshima. E, moral da história, arrasou a cidade e matou milhares de civis. Porque os militares não foram atingidos. Como os militares não foram atingidos, o que aconteceu? O Japão não se rendeu. E uma semana depois, vai se tomar a decisão de jogar a segunda bomba atômica, utilizando apenas a razão de novo. Só que houve um problema. A bomba que caiu em Nagasaki, na verdade, Nagasaki não tinha sido escolhida. Mas o que aconteceu? Os pilotos, a tripulação do avião, do bombardeio norte-americano, foi instruída, caso pegasse o céu muito nublado, eles poderiam sair do alvo planejado e escolher a outra cidade. E foi o que aconteceu. Nagasaki não tinha sido a escolha efetiva. E, de novo, a bomba foi jogada numa cidade que militarmente não significava nada. E, mais uma vez, milhares de civis morreram e com todas as consequências que nós conhecemos. Então, os norte-americanos usaram apenas a razão. Não usaram a emoção. Eles estavam nem aí com as vidas japonesas.
Por isso que o Pedro de Camargo é enfático aqui no seu texto. Razão e emoção precisam andar juntos, porque quando andam juntos, você vai pensar 10 vezes, porque você precisa aprender a se colocar no lugar do outro, não é mesmo? Pô, os americanos sofreram o bombardeio lá de Pearl Harbor, e lá em Pearl Harbor, não fosse, né, o grande navio americano que foi torpedeado, e realmente foram mais de 1.200 mortes, as mortes lá em Pearl Harbor seriam praticamente só de civis. Ó. Então, os norte-americanos fizeram exatamente o que os japoneses fizeram com eles. Foi o toma lá, dá cá. Vocês não bombardearam Pearl Harbor? Então, nós agora vamos bombardear as cidades de vocês. Então, nós precisamos ter sentimento. Nós precisamos realmente colocar o componente emocional aí, porque senão nós vamos ficar sempre nisso. Ameaças e devolvendo na mesma moeda. Mas não é isso que resolve o ser humano nem a humanidade. E o segundo aspecto, senso da vida. Pois é, a vida. É isso que nós vamos debater nas escolas. Afinal de contas, o que é a vida? Por que nós estamos aqui nesta vida? Ó, porque aí alguém vai dizer, mas acontece o seguinte, eu não pedi para nascer. Bom, mas se nós entrarmos aqui com a discussão sobre a alma, a sua possibilidade, nós vamos entender que não é bem assim, não é? Porque a vida não é uma loteria, você não cai aqui de paraquedas. E isso o Espiritismo explica muito bem. Então, nós precisamos ter esse senso da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu vivo com os outros? E reconhecendo que nós somos interdependentes. Eu dependo dos outros, do que eles fazem, como eles também dependem de mim, daquilo que eu faço. Então, nós precisamos ter essa visão maior desse senso da vida e entender que nós não estamos aqui apenas para viver por viver, gastar as nossas energias para depois morrer. Será que nós morremos? Eis a discussão que precisa entrar também na escola, nesse campo da educação. Perfeito. E se a pessoa... Tem uma discussão uma vez que aconteceu comigo, na faculdade, os alunos que eu da aula de filosofia, eles falaram assim, professor, só acredita na vida após a morte? Eu falei, não, eu acredito na vida, porque a morte não existe. Aí já começou a discussão. Mas como assim? Vamos lá. O que você é? Não, eu sou materialista. Pô, então, vamos começar a conversar por aí. Esquece a vida após a morte. Materialismo. E aí, o que você pensa? Curtir a vida, aproveitar. Sim, mas isso significa prejudicar as pessoas? Não. Pois é, você pode ser materialista, viver a sua vida, curtir a sua vida, sem necessariamente ter que prejudicar as pessoas. É uma coisa totalmente diferente. E aí não vai nenhum demérito se você é materialista. Eu conheço muitas pessoas que acreditam na vida, como você está dizendo, após a morte, e maltratam as pessoas. Então, continue fazendo, pelo menos, sendo materialista que você é, mas não maltratando as pessoas, sendo uma pessoa de bem, e viver a sua vida, sem nenhum problema. Porque isso também faz parte do sentido da vida. Então, Marcos, você vê, numa faculdade eu não entrei nesse aspecto, mas eu fiz que ele pensasse, refletisse sobre esse aspecto. Quer ser materialista, é a sua opção, porque você... É um direito, mas não significa que temos de desrespeitar as pessoas e por aí vai. Porque aí eu entro no outro aspecto, Marco, da virtude. Ou não? A virtude está ali agora, que é o nosso terceiro assunto. Exatamente. Né? Virtudes ou qualidades morais. E todos nós temos. Temos? Claro. Todo mundo é dotado de calma, de paciência, de tolerância, de compreensão, de humildade, de bondade, num grau maior ou num grau menor, mas todos nós temos. A visão que o Espiritismo possui disso, que é uma visão educacional, é que nós precisamos aprender a desenvolver cada vez mais a virtude ou as virtudes, que é esse conjunto das qualidades morais. E isso é educacional, porque é um trabalho de autoconhecimento e de autoeducação. E que a família e a escola precisam reforçar. Isso que você fez, por exemplo, na sua aula com um aluno, é que os professores da educação básica precisam aprender a fazer.
Você não precisa mudar os seus roteiros. Não, não precisa não. Você tem que dar a aula sobre o tema tal, vai lá dar a aula sobre o tema tal, mas faça eles pensarem. Aproveita determinadas falas, uma pergunta, joga uma pergunta sobre eles, provoque o debate, que eles saiam de si mesmos. Eu me lembro uma vez que eu estava dando um curso para formandas, né? Eu estava no último ano da formação técnica, né, para o magistério, e elas estavam assim, nervosas. Eu falei, o que está acontecendo? Não, porque nós estamos já terminando e tem o vestibular, e né, porque os nossos pais, porque não sei o quê. Eu falei, olha só, vem cá. Alguém sabe me dizer aqui se existe uma lei, tá? Que diz que é obrigatório o estudante do terceiro ano do ensino médio fazer vestibular para o ensino superior? Alguém sabe se existe essa lei? Aí elas pararam, pensaram, não sei, acho que não, eu não sei, tem ou não tem essa lei? Eu falei, não, não tem essa lei, não existe. Você vai para a faculdade, você vai para a universidade, se você quiser e quando você quiser. Mas os nossos pais nos pressionam. Ah, sim, claro, porque é uma questão cultural. Está enraizado na cultura brasileira essa questão de você não ficar parado no ensino médio, no ensino técnico, e que você tem que ir, né, para uma faculdade. Mas vocês podem conversar com seus pais, não podem? Podem conversar com seus pais. Porque o problema é o seguinte, na verdade eu não sei nem o que eu quero ser. Estava falando a nível profissional, né? Sim. Bom, mas você pode fazer o seguinte, você pode até prestar o vestibular e se passar, e você adentrar aí a carreira que foi escolhida, como você já estará dentro da universidade, depois você poderá mudar. Não é? Mas olha, tenham calma, não se estressem. Vocês todos aqui estão com quantos anos? Vocês estão com 17 anos, 18 anos, 16, de 16 a 18 anos aqui dentro, não é mesmo? E vocês têm muita vida pela frente. Desde que vocês não tropecem aqui na rua quando vocês saírem, mas se não houver o tropeço, acho que vocês vão ter muito tempo pela vida. Então vocês têm que ter calma, tem que refletir, vocês têm que pensar. Puxa, aí vamos continuar esse assunto? E aí mudou tudo, porque aí você, discutir, porque é discutir a própria vida. E bom, e aí, o que é bom? O que deixa de ser bom? O que é melhor fazer? E aí nós podemos introduzir a regra de ouro da educação, que foi ensinada por Jesus. Você não quer debater Jesus? Não tem problema. Vamos conversar sobre a regra de ouro. Que regra é essa? Aprender a fazer ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. Vamos debater isso? E olha, acho que vai passar o ano inteiro debatendo, tá? Porque vai mexer com a vida, vai mexer com a questão dos sentimentos, do uso da razão, das virtudes, aí entra tudo, né? Perfeitamente, mas e aí já aproveitei um gancho, você me deu oportunidade, eu não ia nem abordar isso, mas está aqui, ó. Sobre o que ele fala aqui do presidente dos Estados Unidos, da América do Norte, citou um julgamento da Suprema Corte de Justiça de Massachusetts, no qual, entre outros princípios de grande importância, se anunciou o de que o poder intelectual só o é a formação científica. Integridade de caráter podem ser mais prejudiciais que a ignorância. A inteligência superiormente instruída, aliada ao desprezo das virtudes fundamentais, constitui uma ameaça. E não é isso que nós vivenciamos, estamos vivenciando, Marcos, em nossa sociedade humana? Sem dúvida. Tá? Sempre presenciamos isso, sempre vivenciamos isso e continuamos a presenciar e a vivenciar. O intelectualismo, mas sem as virtudes, sem os sentimentos, é um grande perigo. Nós já vimos desvios perigosíssimos acontecidos ao longo da história humana de pessoas altamente instruídas, intelectualizadas, com a chamada formação superior, e só pensando em fazer o mal ao próximo, criando coisas que
só desequilibraram a sociedade humana. Então, tem razão o Pedro de Camargo ao nos trazer, né, esta frase que foi a sentença da Corte Suprema lá dos Estados Unidos. Quer dizer, o poder intelectual só e a formação científica sem integridade de caráter podem ser mais prejudiciais que a ignorância. E é verdade. Aí as pessoas falam, mas o ignorante... Olha só, vamos contar aquela historinha, é rápida a história. Estava lá o professor, doutor, especialista em matemática e estatística. Só que ele estava de férias, estava fazendo uma viagem pelo interior. E aí ele precisava atravessar um rio. E aí o rio era atravessado sempre com o barqueiro. Aí, ok, pagou o barqueiro, entrou lá na canoa, e lá estão eles. Aí ele olhou lá o nosso canoeiro, né, percebeu que era uma pessoa bem simples e começou a deitar o conhecimento dele. Você sabe o que é isso e aquilo? Aí ele, não, senhor, não sei não. Você sabe como se faz isso aqui? Não, senhor, não sei não. Você não sei o que lá? Não, senhor, não sei não. Eu, professor doutor, tá vendo? Olha aí, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que conhecer. Mas aí o tempo começou a mudar. E estava vindo uma chuva forte, né? Aí o nosso remador ali na canoa olhou lá para o professor doutor e disse assim, doutor, o senhor sabe nadar? Não, não sei não. Então, é um problema do senhor, porque eu sei. Então, é verdade. O intelectualismo, né? Tem tanta... Com certeza faz parte de um processo humano. E, Marcos, é só uma observação, porque senão fica parecendo para os nossos que estão nos acompanhando aqui, nos assistindo, que nós estamos sendo contra os estudos. Não é isso. Não, O claro. ignorar, não vamos confundir. O ignorar não é no sentido o ignorante é no sentido de ignorar. Ignorar as coisas que estão tão perto de nós, que é justamente o sentimento, os valores humanos. Nós não podemos ignorar isso. Então, você passa a ser um ignorante por ignorar certos aspectos humanos. Esse é o foco. Aspectos humanos. Como já dizia Chaplin, vós sois... não somos máquinas. Nós não somos máquinas. É o grande ditador naquele discurso. É muito interessante isso. Precisamos nos reavaliarmos para onde queremos ir, estamos indo. E aí eu vou, mais uma vez, ao texto. Ele aqui faz uma grande observação, Marcos. Ele diz assim, que situando até o aspecto do nosso Mestre Jesus. Ele diz assim, convém acentuar aqui que a consciência religiosa e não consciência da religião ou da sua religião no aspecto de crer. Marcos, isso é profundo. Muito. Porque eu posso ter uma arma na minha mão e eu ter um sentido religioso com aquela arma comigo. Ter uma fé naquela minha arma, acabou. Eu sou uma pessoa religiosa. Não, você não está sendo muito... Eu estou mostrando o aspecto materialista nosso, o aspecto de pressão da inteligência, que eu só estou preso naquilo. Eu não vejo outra forma para mim. Esse aspecto de humanização, se eu começar... Olha só que interessante. Eu não estou tocando aqui em religião nenhuma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O espiritismo nos dá essa abertura. Fala, Marco, perdão. Esse termo que o Pedro de Camargo usa, consciência religiosa, eu gosto muito. Que é exatamente o que você colocou. Não estamos falando aqui de religião. Eu sou espírita, sou católico, sou evangélico. Não estamos falando disso. Porque você pode ser. Ok, frequentar o seu templo religioso, praticar os rituais, etc. Você tem uma fé. Tá? Mas não quer dizer que você tenha essa consciência religiosa. Porque consciência religiosa vai além da doutrina, vai além da religião formal. É aquela consciência que faz de você uma pessoa do bem, em qualquer circunstância, que leva você a trabalhar a paz,
a concórdia, o respeito aos direitos do outro, a colocar em prática a regra de ouro da educação, né, que nós já citamos aqui. Então, é muito importante que a escola também saiba trabalhar a consciência religiosa. Eu lembro aqui que quando houve a grande discussão da implementação do ensino religioso nas escolas brasileiras, nós espíritas, através da Federação Espírita Brasileira e também das federativas espíritas estaduais, nós batemos firmes na tecla que ensino religioso deveria ser entendido como ensino moral, filosófico, espiritualista, não ensino desta ou daquela religião. Infelizmente, o que prevaleceu foi o ensino desta daquela religião, claro, de forma voluntária, não imposta, mas que não deu certo. E foi interessante que, na época, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, as prefeituras, solicitaram, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né, solicitaram ao CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que nós indicássemos representantes do espiritismo para dar as aulas de espiritismo dentro das escolas do ensino religioso. E a nossa resposta foi muito clara, nós não temos ninguém para indicar. Primeiro que nós não temos sacerdócio. Não tem pastor, padre, seja lá quem for, que esteja diplomado num curso de teologia espírita para ir lá na escola para dar aula de espiritismo. E segundo, que nós consideramos que a escola é laica. E que nós não temos que dar aula de religião nenhuma, a não ser que a escola seja, de fato, confessional, que aí já é uma outra história. Nós perdemos, na época, uma grande oportunidade de introduzirmos na escola a espiritualidade e a consciência religiosa, e é o que está faltando. Justamente aí, outro ponto importante, eu quero pedir perdão a todos que estão nos assistindo, mas esse texto é belíssimo, porque vem trazer a nós justamente essa reflexão sobre a educação nas escolas, nas instituições, seja no ensino básico ou superior, dessa importância dos valores humanos e espiritualizantes. Aí é que entra o aspecto de Jesus, que ele aborda aqui, bem claro. É por essa designação, que no sentido da religião e o sentido da religiosidade, ele diz assim, por essa designação entendemos o império interior da moral pura. Quando nós falamos dessa moral pura, é justamente do cair, do levantar-se, não é ser exemplo para ninguém e nem ser melhor do que ninguém. Nós sempre estamos falando aqui que a moral é essa regra, como nos diz os Espíritos, da regra do bem proceder uns com os outros, o respeito uns com os outros, esses valores esquecidos do respeito, do dar o limite às nossos anseios, às nossas vontades, perante o outro que está chegando e vice-versa. Os nossos limites têm as nossas próprias barreiras. Eu não posso ultrapassar essa barreira. Então, eu respeito essa palavra forte que está esquecida. Bom dia, boa tarde, desculpa. São eles aspectos. Nós erramos. E reconhecer os próprios erros, ainda que erre de novo, são aspectos morais. E quando Jesus coloca isso na sua mais sublime, atire a primeira pedra, aquele que estiver em pecado, ele leva essa reflexão. Caramba, eu não tenho que estar aqui julgando Marcos ou julgando o outro. Eu posso ter as minhas observações. Mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu tenho como fazer para prosseguir? Eu vou na contramão de uma situação, no mínimo eu vou matar alguém ou eu vou ser morto. É a pandemia. É uma estrada de mão única. Os carros estão indo e eu estou vindo nessa contramão, é o caso da vacina. É o seu direito de não ser vacinado. Mas você irá morrer, de fato, não tem como negar isso. E, com isso, levar outros a serem infectados. É um direito seu infectar o outro? Ou de não ver o outro que está tomando a vacina e tentando não só a proteção sua, mas de uma coletividade? Então, aí entra Jesus, como ele está colocando, desse sentido moral pura, universal
e imutável, conforme foi ensinada e exemplificada por Jesus. Qual foi, Marcos, a religião, então, de Jesus? Botei a lenha na tua mão. Qual foi, então, a religião de Jesus? A religião de Jesus foi o amor. Ele veio, como missão, trazer para nós a lei divina do amor. Por isso ele foi muito claro naquele diálogo com o doutor da lei. Qual é o primeiro grande mandamento? Aí o doutor da lei, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. E aí Jesus olha para ele e fala, disseste-o bem, mas existe um segundo mandamento tão importante quanto o primeiro. E aí o doutor da lei ficou olhando para Jesus, que ele não sabia que segundo mandamento é esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Lá no final do Evangelho de João, há uma passagem muito interessante, quando Jesus tem a chamada ressurreição, né? Que nós espíritos consideramos que ele apenas se materializou através do perispírito, e ele tem um diálogo, então, com Pedro. E quando ele tem esse diálogo com Pedro, João está próximo. João evangelista era considerado o discípulo amado, o querido do Mestre Jesus. Aí Pedro percebe João perto, olha para Jesus e pergunta, Senhor, e quanto a este? E Jesus dá uma resposta que é totalmente moral e que inverte tudo o que nós pensamos e fazemos. Ele olha para Pedro e diz assim, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, Pedro, o que isso importa a você? Isso não diz respeito a você. Se eu quero que ele também esteja junto conosco, é o meu querer. Você tem que me seguir e não ficar julgando o meu querer, a mim mesmo e os outros. E aí vem essa afirmação bem forte, segue-me. E acabou. Então esse é o grande aprendizado que nós temos que ter a nível da educação, né? Aprender a sair de nós mesmos, pararmos de olhar para os outros, julgar os outros e seguir Jesus, que é o nosso guia e modelo, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Perfeito. E aí ele encerra essa parte aqui de uma maneira belíssima, que é esse parágrafo. A consciência religiosa importa em um modo de ser e não em um modo de crer. Exato. Marcos, mais uma observação, por favor. A batata quente na sua mão. Há uma grande diferença, né? Entre você crer e você ser. E isso serve para nós espíritas também. Porque você pode crer em Deus como Pai Criador. Você pode crer na imortalidade da alma, na vida futura depois da morte. Você pode crer na reencarnação, que você é um espírito reencarnado. Você pode crer na mediunidade, no intercâmbio entre as duas dimensões da vida. Você pode crer que um dia você vai chegar à perfeição. Você pode acreditar, ter essa crença em tudo isso, mas não quer dizer que você seja, ou seja, que você paute a sua vida dentro de tudo isso. E o nosso querido Humberto de Campos, ou Irmão X, através do Chico Xavier, nas suas obras, como Contos e Apólogos, Reportagens de Além-Túmulo, Contos e Crônicas, Luz Acima, que são obras fantásticas, que todo mundo precisa ler, porque ele só traz contos, traz histórias. E nessas histórias, ele nos traz 1000 exemplos daqueles que desencarnam e de retorno ao mundo espiritual. Aí é que tem uma tomada de consciência e percebe que crer, eles criam, mas ser, eles não eram. Né? Porque é por isso que Jesus, ao se referir aos fariseus, lá na época, olhava para eles e dizia,
lobos em pele de ovelha, bando de hipócritas, túmulos caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Porque eles criam, batiam no peito para louvar a Deus e tudo mais, mas eram egoístas, usurários, tá? Acharcavam o povo. Então, Pedro de Camargo tem razão aqui. O que importa não é crer. O que importa é você ser. É que nem diz assim, não, realmente, do que nós precisamos no mundo é gente do bem. Então você acredita nisso, você tem a crença que as pessoas do bem é que são mais importantes. Nós precisamos dessas pessoas do bem. Ótimo. E você é uma pessoa do bem? Na medida do possível, mas do jeito que está, eu acho que se eu pegar uma metralhadora e matar esse pessoal todo, é aí que vai limpar o mundo. E aí você, opa, mas espera lá, você não acredita no bem, nas pessoas de bem? Você vai fazer um mal. Então você percebe que a crença, nesse caso, não tem como consequência você ser, você estar transformado no íntimo com a própria mensagem que você diz que acredita. Nós espíritas e cristãos, de uma forma geral, temos que tomar muito cuidado com isso. E os professores, não é, Ronaldo, na escola, né? Porque se você não acredita nos seus alunos, crianças ou jovens, e joga uma frase, o que eu pude fazer por vocês, eu fiz. Agora o negócio é o seguinte, quem quiser aprender, que aprenda, e também se vocês continuarem assim, ninguém vai ser nada nesta vida, tá? E se você jogou a toalha, como se diz, né? Você não vai fazer mais nada. Mas o professor, acima de tudo, tem que ser um educador, né? Tem que acreditar, né? Tem que ser. Você colocou agora uma importância aí sobre a escola. Então, a nossa conduta é uma via de mão dupla, uns com os outros. É isso que você quis dizer. O nosso comportamento, uns com os outros, ação e reação, vamos dizer assim. Eu sou aquele professor que chega e não dou um bom dia. Aliás, a ninguém. Já chego chamando a atenção. Eu estou colocando o professor porque o aspecto nosso, eu observava isso. E não estou aqui falando mal desse professor. Porque nós precisamos também, do outro lado, entender, será que esse professor não está com algum outro problema? Sim. Porque eu vi uma vez um aluno chegar para ele e perguntar, professor, está tudo bem com você? Ele parou. Opa! Por quê? O professor está sempre chateado e tal. É sério, foi lá na faculdade. Ele parou, sentou. Você é observador, hein? Poxa, não ando muito bem, etc. Mas um dia nós vamos conversar. Não, professor, tudo bem. Mas se o senhor precisar de alguém para conversar, eu estou aqui. Desarmou o professor. É o lado humano. Isso foi numa faculdade, ele narrou para nós. Ele se emocionou e falou, olha que eu fiquei... Aí ele começou a mudar a postura dele na escola, né, no caso da faculdade, sobre o comportamento dele. Era carrancudo, aquela coisa, mas não havia uma maldade, vamos colocar assim, nesse aspecto. Nós temos que diferenciar a maldade e da corrida do dia a dia. O professor, às vezes, está aqui, tem que dar aula aqui, tem que dar aula acolá, para poder ganhar o seu ganha-pão. Não é aquela escola ou a faculdade que ele está ali o dia todo e tal. Mesmo assim, então, essas dificuldades inerentes do ser humano, porque faz parte do ser humano. E aí é que entra agora, Marcos, o que eu vou colocar aqui sobre esse aspecto da religiosidade e do lado humano da espiritualização. O cristianismo está aí, já ele diz aqui, essa moral cristã é tão velha, tão ultrapassada. O que você me diz, Marcos? Já está tão... e não resolveu nada até agora. Quando irá resolver tudo isso? Muitas pessoas fazem esse tipo de questionamento. Afinal de contas, nós temos a mensagem cristã há mais de 2000 anos conosco. Nós espíritas compreendemos
que 2000 anos é um nada, né, perto do tempo divino que nós ainda temos pela frente. E os percalços são naturais, porque é uma luta entre o bem e o mal. É uma luta entre a humildade e o egoísmo, entre a caridade e o orgulho. Então, nós temos que entender que tudo que aconteceu na história do cristianismo, ao longo desses 2000 anos, foi uma história do ser humano lutando contra essa moral, não querendo ceder para o amai-vos uns aos outros, do fazer ao outro somente aquilo que queira que o outro lhe faça. Na verdade, é isso que está acontecendo ainda hoje. E com essa ilusão de que o poder material é tudo, né? O gozar a vida é tudo. Mas a morte é uma fatalidade, ela está aí. E, na verdade, nós temos que compreender que quando colocamos em prática a moral cristã, eu não estou falando aqui da teologia católica, nem da teologia evangélica protestante. Nós falamos aqui da moral cristã, ou seja, os ensinos morais de Jesus. É fato que quando colocarmos isso em prática, todo mundo vai ser feliz. Nós vamos acabar com a injustiça social, vamos acabar com a miséria, com a violência. Vamos lembrar aqui o Mahatma Gandhi, esse apóstolo da não violência, que era hindu, e à época, que era a década de 1940, já havia aquela ameaça de uma possibilidade de vir pela frente uma terceira guerra mundial, e perguntaram para ele, e se acontecer essa terceira guerra? Está aí a bomba atômica agora. Gandhi olhou e disse assim, bom, se ela acontecer, mas sobrar aqui na Terra um exemplar do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, a humanidade estará salva. E o Sermão da Montanha é onde Mateus registrou boa parte, uma grande totalidade dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. O que está faltando para nós é a coragem de trabalhar esses ensinos morais e de nos transformarmos com ele. Como diz o Pedro Camargo, sermos. Está faltando isso. Mas nós estamos trabalhando. O Espiritismo veio para auxiliar esse nosso desenvolvimento e, com certeza, nós vamos chegar lá, sim, com o tempo. Estamos chegando ao final, Ronaldo. Eu gostaria de encerrar, porque eu penso que nós poderíamos dar continuidade para o próximo. Aí, sim. Porque é muito vasto este assunto. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos pelo carinho e atenção, e que essa reflexão que eu e Marcos fazemos aqui é justamente isso. Não basta o desenvolvimento da inteligência sem o sentimento. E isso está ligado muito forte na família e na escola. São as duas que precisam estar em parceria, trabalhando isso em prol das nossas crianças e dos nossos jovens. Porque nós hoje estamos, vamos dizer assim, já maduros. E, às vezes, nós não aceitamos muita coisa. Mas precisamos trabalhar isso também em nós. Porque trabalhar as crianças não é tão difícil. É fácil. Pensemos nisso. Que Jesus os abençoe. Gratidão a todos. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação. Já deixando aqui o convite para você estar conosco na próxima segunda-feira, 20h30, pelo Web Rádio Estação da Luz, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, para darmos continuidade, então, a este estudo sobre a instrução e a educação na visão espírita, acompanhando o texto do nosso Pedro de Camargo, ou Vinícius, que está publicado no livro O Mestre na Educação. Um grande abraço a você, paz em seu coração e até o nosso próximo encontro.